paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. E você vai ouvir agora o testemunho da irmã Dionísia. E é um testemunho que até eu custei acreditar. Mas vamos lá. A irmã Dionísia diz assim: a paz e a graça, eu me chamo Dionísia. Meu nome é esse porque vem de um personagem da mitologia grega que minha mãe gostava muito. Eu sou de Valença, no Rio de Janeiro. Quando eu tive essa experiência, eu não era crente, nem ninguém na minha casa. E isso quer dizer que não é invenção da cabeça de crente o que eu vou contar. Não é exagero de espiritualidade. Até hoje, quando eu conto essas coisas, minha família ri de mim. Isso porque só eu vi as coisas que eu vou contar. Minha família diz que eu estou inventando, que foi coisa da imaginação da cabeça de uma criança que estava passando por alguns problemas. Então ninguém acredita, eles só riem. Mas eu sei o que eu passei e o que eu sofri com essas coisas naquela época. Eu tinha 9 anos de idade, mas me lembro de tudo nitidamente. Os meus pais começaram a passar por uma crise no casamento. E só depois, anos depois que me tornei adulta, eu soube de muitas coisas que podem explicar o que eu passei ao mesmo tempo que acontecia essa crise no casamento deles. Hoje, eu consigo compreender claramente o que aconteceu. Não entendo porque eles não acreditam em mim. Mas enfim, o negócio era o seguinte. Quando eu tinha 9 anos, eu ganhei uma boneca. E essa boneca fez muito sucesso nos anos 80. Ela era muito cara. Eu não tinha bonecas como aquela. Eu só tinha bonecas de pano, que minha avó fazia e me dava de presente. Afora isso, eu tinha outras bonequinhas pequenininhas, de plástico. Mas aconteceu que eu ganhei essa boneca. E quando lembro dela, que eu vejo filmes de bonecos mal assombrados ou possuídos, como o Chuck ou a Annabelle, eu penso, isso é fichinha. Assustador mesmo, terror, foi o que eu passei. Essa boneca eu não ganhei dos meus pais, até porque eles não tinham condição de me dar. Eu ganhei de uma moça que andava muito lá em casa e que se dizia amiga do meu pai, uma amiga do trabalho. Essa moça andou muito tempo lá em casa e, de novo, quando eu olho para o passado, eu percebo e entendo que o tempo mais atribulado para a nossa família foram os anos que essa moça andou na nossa casa. E aqui eu já quero abrir um parêntese para falar algo para você. Cuidado com as pessoas que andam na sua casa. Ore a Deus, peça a Deus para lhe defender. Que Deus seja o seu escudo para afastar da sua casa as pessoas que têm um olho mau, que vêm com segundas intenções. Às vezes vem na sua casa atrás de pegar algum objeto para levar em outro lugar, para fazer mal a você. E você nunca vai saber. Fico pensando nessas coisas porque fico me perguntando se meu pai e minha mãe tivessem sido mais atentos e não tivessem aberto as portas do nosso lar para uma pessoa que eles não conheciam tão profundamente, se não teria nos poupado de tantos sofrimentos.
A nossa casa, irmãos, é o nosso santuário. Às vezes, nossos amigos não têm que fazer parte da nossa família. Família é família. Tem espaços que têm que ser compartilhados somente pela família. Mas essa moça ia tanto lá em casa que já se dizia parte da família. Sabe aquela pessoa que pegava tudo na cozinha, fazia parte de todos os assuntos, queria palpitar e dar opinião em tudo? Pois é, era ela. Só que quando ela chegava lá em casa, que ela aparecia no portão, já acontecia coisa estranha. Quando ela chegava, a gente tinha que prender o nosso cachorro, porque ele praticamente endoidava. Ele latia tanto para ela, mas tanto, que o único jeito de ele se aquietar era pegar ele e amarrar no fundo do quintal. E olha que o nosso cachorro era bem mansinho, se dava com todo mundo. Porém, quando essa mulher chegava, tínhamos que prendê-lo para ele se acalmar e para ela poder entrar. E como ela vivia muito lá em casa, o nosso cachorro, que criávamos solto em liberdade, passou a ficar mais tempo amarrado. Eu também não gostava disso. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que o cachorro odiava ela. E a gente pensava que isso era só implicância do cachorro, porque para todos os efeitos, ela era tão boazinha, sempre trazia lanche para nós, presentes para mim e para os meus irmãos, sempre disposta a ajudar em tudo, super prestativa, ia para passeios e viagens com a gente, isso mesmo. Ela não se conformava em só estar dentro da nossa casa. Queria também ir com a gente nos nossos passeios e viagens. Isso porque queria ser útil, queria ajudar, né? Segundo ela. Mas durante esses anos em que ela foi amiga da minha família, e isso durou anos, acho que talvez uns 5 anos, isso mesmo, irmãos. Isso durou 5 anos, uns 5 anos nessa arrumação. Então foi durante esses anos que nós vivemos os maiores dramas da nossa família. E eu não acho que isso foi coincidência. Claro que naquela época, para quem estava dentro do negócio, fazendo parte daquele turbilhão de coisas, claro que a gente não iria perceber isso. Mas hoje eu percebo. Então muitas coisas aconteceram naquela época. Por exemplo, o meu irmão maior caiu, levou uma queda na rua, enquanto eu estava brincando de bola com os amigos, e quebrou simplesmente as 2 pernas. Na época, ninguém entendeu como ele conseguiu fazer aquela proeza. Depois que ele ficou bom, ele se tornou um menino revoltado e brigão, coisa que não era do feitio dele. Meu irmão era muito legal e calmo. Depois que ele ficou bom, ele se tornou um menino revoltado, brigão. Começou a brigar na rua, a brigar na escola. Minha mãe não tinha paz. Quase todo dia ela era chamada na secretaria da escola para ouvir reclamações sobre ele. Minha irmã também, que na época tinha 15 anos, e eu era a caçula. Mas minha irmã, que nunca tinha falado em namoro, começou a namorar escondido com um homem casado, que era também professor da escola dela. Quando descobriram isso, minha mãe quase enlouqueceu. Minha irmã chegou a fugir com esse homem. Foram para longe. Esse caso envolveu polícia e tudo mais. Eu sei que depois de dias encontraram a minha irmã e trouxeram ela para casa. Mas também voltou revoltada.
Começou a ir para festas, a beber, quis abandonar a escola e era atrevida com a minha mãe dentro de casa. Não queria mais ajudar a minha mãe, ficou respondona. Minha mãe teve que mandar ela passar uns tempos com a minha avó, mas não adiantava, porque ela ia e voltava, porque ninguém aguentava ela. No meio disso tudo, meu pai estava frio e ausente. Ele também mudou muito com a minha mãe e sempre colocava a culpa de tudo o que acontecia com a gente em cima dela. Ele dizia que ela não tinha conseguido dar uma boa educação aos filhos dele, enquanto ele se matava de trabalhar igual um bicho para trazer comida para dentro de casa. Acusava minha mãe de ser displicente, de ser uma péssima dona de casa, incompetente. Falava essas coisas aos berros e saía, batendo a porta. E às vezes só voltava de madrugada. E a minha mãe, muitas vezes, ia pro banheiro. Ficava um tempo lá e saía depois com os olhos vermelhos, mas voltava sorrindo para nós, perguntando se queríamos comer bolo. Minha mãe quase sempre fazia de tudo para que nós não percebêssemos o quanto o meu pai a magoava. Ela nunca surtou. No meio disso tudo, ela nunca jogou tudo para cima. Na minha opinião, minha mãe foi forte. Porque a parte mais pesada sempre caía em cima dela. Às vezes, ela só fingia que estava tudo bem, assim como quem nega a realidade. Mas eu acho que era um direito dela. Algumas pessoas se refugiam do peso dos problemas da vida na bebida, ou nos entorpecentes, ou nas festas, ou nas casas de pró. Vocês sabem, né? Minha mãe não aderiu a nenhum desses vícios. Ela não desistiu da vida, nem desistiu de nós. Por isso, não posso deixar de homenagear a minha mãe nesse testemunho. Uma vez, o meu pai chegou completamente bêbado. E olhe que meu pai não era viciado em bebida. Ele nunca gostou de álcool, mas justamente naquela época ele passou a beber. E nessa noite ele chegou bêbado, vomitou na sala. E quando minha mãe reclamou, ele empurrou ela contra a parede. Ela bateu a cabeça na parede e caiu. Só que se levantou rapidamente e correu para onde nós estávamos para nos acalmar, para mostrar que ela estava bem e que estava tudo bem. E principalmente, ela estava preocupada em acalmar o meu irmão mais velho, para ele não falar nada com o nosso pai e não aumentar o problema. Aí minha mãe foi cuidar do meu pai, levou ele para o banheiro, deu banho, trocou a roupa e tal, e colocou ele na cama, porque ele estava caindo de bêbado. Foi durante tudo isso que se deu o meu drama, porque nem eu escapei. Só que enquanto os problemas de todo mundo na minha família eram nítidos e visíveis, explícitos, o meu problema foi invisível para muitos. Eu sofri, mas ninguém viu. E foi justamente depois que eu ganhei aquela bendita boneca. E foi assim. No meu aniversário de 9 anos, teve uma festinha. Simples, mas teve uma festinha. E claro que a amiga do meu pai estava lá. E foi ela quem me deu essa boneca de presente. E eu me lembro que foi assim uma sensação. O ponto mais alto da festa foi o momento em que eu ganhei aquela boneca. Aquela boneca era muito cara. Todos sabiam disso.
Toda menina queria ganhar aquela boneca na época. Foi o presente mais caro que eu ganhei. E todo mundo ficou tipo assim, oh! Pensando bem agora, eu percebo que a boneca e aquela moça foram as que fizeram mais sucesso na minha festa de aniversário. A festa que era minha, entenderam? Porque na minha festa de aniversário, eu é quem deveria brilhar. Porém, foi ela quem foi o centro das atenções por causa daquela boneca. Até minha mãe ficou meio sem jeito. Mas ali, na hora, nossa, eu amei. Eu recebi, agradeci, fiquei encantada, conquistada pela boneca. Acho que a palavra é essa. Fiquei conquistada. Mas, irmãos, que menina não fica, né, com uma boneca dessas? Pois é. Então, a partir daquele momento, minha vida era aquela boneca. Eu fazia tudo com ela. Para vocês terem uma ideia, eu esperava ansiosa a hora de terminar a aula para voltar para casa e brincar com a boneca. Para todo lugar que eu ia, eu levava a boneca. Eu comia com a boneca sentada numa cadeira ao meu lado. Eu dormia com a boneca do meu lado, coberta com o mesmo lençol que eu. Eu via TV com a boneca sentada do meu lado. Só não levava a boneca para a escola, mas eu já estava planejando um jeito de levá-la. Já estava pensando em como pedir à minha mãe e convencer a minha professora a deixar a boneca ficar sentada do meu lado durante a aula. A primeira coisa ruim que aconteceu, mas que no começo eu não percebi que era tão ruim, foi que a minha melhor amiga se afastou de mim. Eu tinha uma amiguinha. Ela vinha lá para casa para brincar comigo e sempre queria pegar na minha boneca. Só que eu tinha tanto ciúme, mas tanto ciúme, que eu não queria que ela pegasse. Não queria nem que ela encostasse na boneca. Ela podia pegar em todos os outros brinquedos meus, menos na minha boneca. E ela chorava, me pedindo para pegar nela, para trocar uma roupinha, para pentear o cabelo, para dar a mamadeira, mas eu não deixava. E um dia, depois de brincar, ela recolheu as coisinhas dela, dizendo que a mãe dela estava chamando, e foi embora. E não voltou mais. No dia seguinte, eu estava lá na área da minha casa, esperando ela vir à tardinha, depois da aula. Mas ela não veio mais. E eu fiquei triste, mas eu pensei, tem nada não. Eu tenho a minha boneca. Aí depois, eu comecei a ter pesadelos. Eu sonhava com essa boneca. Imagina, gente. Eu já andava com ela para cima e para baixo. E agora eu comecei a sonhar com a boneca. Só que nos meus sonhos, ela não era boazinha, não. Eu sonhava com ela fazendo coisas ruins com meus irmãos. E sempre tinha sangue no meio. Às vezes eu acordava e não lembrava exatamente de tudo que tinha acontecido no sonho. E não falava para ninguém, ficava só pensando. Mas de uma coisa eu lembrava, sempre havia sangue. E esses sonhos eram confusos, mas eram horríveis. Disso eu também lembro. Várias vezes eu acordei no meio da noite chorando e sem conseguir levantar, com o meu corpo esquisito, como se estivesse paralisado. Nem chamar a minha mãe eu conseguia. Era só aquele medo paralisador. Depois disso, eu passei a fazer xixi na cama,
coisa que nunca aconteceu comigo. Eu nunca fui uma criança que molhou a cama, mas passei a ser. E isso aumentou o trabalho da minha mãe. Todo santo dia ela lavava e trocava a coxa da cama, os lençóis, as fronhas e botava o colchão no sol. Porque se o meu pai visse, ia ser outra briga. E ela fazia tudo para ele não ver os problemas da casa e os nossos problemas para não ter mais briga. O que ela podia esconder dele, ela escondia. Coitada da minha mãe, viu? Aquilo não é vida para mulher nenhuma. Sabe quando o homem da casa não é mais visto como o pai, o marido, o amigo, o provedor, o protetor, mas é visto como um carrasco que por qualquer coisinha está pronto a massacrar os seus? Pois é. Imagina quando a família só vê o homem como alguém a ser temido, evitado e até odiado. É triste isso, né? Pois meu pai se tornou isso. Ele não nos beijava mais, não nos abraçava mais e nem havia nenhuma manifestação de afeto da parte dele. Ele só brigava e brigava o tempo todo. Quando ele estava em casa, a tensão era grande, sabe? O medo. Só havia medo. Na minha cabeça de criança, eu não conseguia entender isso. Eu ficava olhando para ele, sempre tão zangado, e ficava pensando assim: quando foi que o meu pai se tornou isso? Meu pai era tão bom, meu pai era amoroso. Claro que eu não conseguia externar isso em palavras como eu faço hoje, mas naquela época eu me sentia assim. E esse conflito sem resposta me fazia sofrer. Mas aí a coisa só piorou para mim, porque eu passei a ver aquela boneca em lugares onde eu não a havia deixado. Eu só andava com ela agarrada para todo o lugar e dormia com ela. Mas quando eu acordava no meio da noite, ela estava sentada numa cadeira que tinha na frente da minha cama e parecia que estava olhando para mim. Irmãos, eu jurava que aquela boneca estava olhando para mim com aquela cara. Imagina, sentada na cadeira, com a luz do meu quarto apagada, a luz do poste da rua entrando pela janela do quarto e iluminando aquela boneca no meio do escuro. Isso eu estou tentando passar para você uma cena de um filme de terror. O que me dá a entender que quem colocou aquela boneca naquela cadeira parecia que estava procurando que tudo ficasse mais sombrio. Irmãos, no começo eu achava que era a minha mãe que tinha feito isso, que tinha vindo no meu quarto enquanto eu estava dormindo e tinha tirado ela da minha cama e colocado na cadeira. Um belo dia eu perguntei à minha mãe por que ela estava fazendo aquilo. E ela respondeu que nunca fez, que nunca tocou na minha boneca e que eu deixasse de ser ciumenta com ela. Outra vez eu fui trocar a roupa da boneca e o short dela de baixo estava todo molhado, úmido, como se ela tivesse feito o mesmo xixi, porque tinha cor de xixi e cheiro de xixi. Era muito estranho aquilo, porque ninguém pegava na minha boneca. Mas aí, irmãos, a coisa começou a tomar proporções bem maiores. E isso foi quando eu comecei a ouvir a boneca falar comigo. Era assim: eu estava almoçando à mesa com minha família e a boneca lá, sentada numa cadeirinha do meu lado. E de repente, eu ouvia uma voz vinda do lado da boneca.
a voz vinha para o meu ouvido e dizia: pega essa faca e faz assim e assim com o teu irmão. Eu olhava para a boneca e tomava aquele susto. E depois olhava para todo mundo que estava ali sentado à mesa. Minha mãe, meu pai, meus irmãos e até aquela moça intrometida que estava lá no meio da gente. Mas eu olhava para eles e percebia que todo mundo estava normal. Continuavam conversando entre si, comendo. E não, ninguém tinha ouvido nada, só eu. Mas eu ouvi, sim, eu sei que ouvi. E quando eu ouvi, eu me arrepiei toda. Até porque, pelo que ela me mandou fazer, eu sabia que era algo do mal. E sim, irmãos, antes que vocês me perguntem, eu vou responder. Eu tentava falar essas coisas para minha mãe e para o meu pai. Mas a minha mãe dizia que já estava com muitas coisas para fazer e que eu não inventasse mais problemas, ou seja, ninguém acreditava em mim. E deixa eu explicar que a minha mãe também se estressava. Tudo fazia parte daquele contexto turbulento que nós estávamos vivendo, uma situação em cima da outra. Hoje eu sei que era normal que com tanto problema, minha mãe não parasse para ouvir o que eu estava falando. Eu estava dizendo que a minha boneca estava falando comigo. Lógico que ela não ia me dar atenção, tendo tantos outros problemas enormes para resolver e com que se preocupar. Eu entendi então que eu não deveria ser um problema a mais para ela. Então, eu não falei mais para ela sobre isso, nem para ela e nem para ninguém. Foi aí que eu comecei a pensar em dar o meu próprio jeito. E comecei a deixar a boneca trancada dentro do guarda-roupas, antes de ir para a escola. E, irmãos, deixa eu falar algo para vocês, que é verdadeiro. Eu colocava a boneca dentro do guarda-roupas e trancava e ia para a escola. Só que quando eu chegava em casa, ela estava lá, sentada em cima do sofá, como se estivesse me esperando. E quando eu ia atrás de saber, ninguém tinha colocado ela lá. Ninguém assumia que tinha feito aquilo. Ninguém tinha tocado nela. Pelo menos era isso que todos na minha família diziam. Uma noite eu acordei com uma voz me chamando. E era a boneca, de novo, sabe? Porque ela tinha a voz dela particular. É verdade, irmãos. Eu ouvia a voz dela, era uma voz suave, mansinha e bem fininha, só que sempre me mandava fazer coisas ruins. E a boneca estava, irmãos, de novo lá sentada na minha frente, naquela cadeira, me olhando e dizendo para eu ir na cozinha, pegar uma faca e ir no quarto dos meus pais, que quando eu chegasse lá, ela ia me dizer o que fazer. Irmãos, eu me arrepiava toda. Mas nessa noite, além de ficar com medo, eu também fiquei com raiva. Eu me levantei com uma coragem que não sei de onde que veio e corri na direção dela. Peguei ela, levei para o corredor, fui para o banheiro, joguei ela lá, fechei a porta por fora e tranquei a porta. Mas quando eu dei as costas, me virei para sair, eu ouvi a porta batendo por dentro. Era como se tivesse alguém dentro do banheiro batendo na porta para que abrissem por fora. Eu juro para vocês que isso aconteceu. O banheiro não ficava no meu quarto, não era uma suíte, ficava no corredor. Então, pela lógica, quem estava ali perto deveria ouvir aquelas batidas, só que parece que ninguém ouviu.
Na minha casa, irmãos, só tinha um banheiro, e era aquele banheiro. Então, quando eu ouvi as pancadas na porta, como se fosse a boneca batendo lá de dentro para fora, irmãos, eu estou falando como se fosse a boneca. Eu estou usando essa expressão porque eu não estava na parte de dentro do banheiro e não vi ela batendo. Então eu não posso dizer que era ela. Porém, eu mesma joguei a boneca dentro do banheiro e quando fechei a porta por fora, eu tinha certeza que não tinha ninguém lá dentro. E a porta começou a ser batida por alguém. Se só havia a boneca lá dentro e eu sabia disso, logo eu concluo que as batidas na porta só poderiam ter sido feitas por aquela boneca. Vocês estão me entendendo? Mas o que foi que eu fiz ao ouvir essas pancadas na porta? Eu corri para o quarto da minha mãe e chamei a minha mãe. Mas a essas alturas eu já estava me desmanchando em lágrimas. Eu estava em pânico, irmãos. E eu contei tudo para minha mãe. Só que aí todo mundo acordou, inclusive o meu pai, que estava na cama do lado da minha mãe. Aí o meu pai levantou com raiva daquela história. Foi em direção ao banheiro, ver o que estava acontecendo. Só que quando ele chegou lá, tudo estava em silêncio. Não havia mais barulho algum. Lembro de ter olhado para o rosto dos meus irmãos e visto que eles estavam rindo de mim. O meu pai simplesmente abriu a porta, entrou lá, pegou a boneca e jogou em cima de mim, mandando eu ir dormir, dizendo que aquilo não era hora de fazer brincadeiras, porque no dia seguinte ele tinha que acordar bem cedo para trabalhar. Meu pai também mandou minha mãe voltar para o quarto e me deixar dormir sozinha, para eu aprender a parar de fazer aquelas brincadeiras. Quando ele jogou a boneca em cima de mim, dizendo isso, eu joguei ela no chão e corri para o meu quarto chorando. Ele pegou ela e foi lá no meu quarto e jogou a boneca em cima da minha cama. Naquele dia eu fiquei com ódio dela, porque ninguém acreditou em mim. E do meu quarto eu ouvi minha mãe e meu pai discutindo por causa de mim. Minha mãe brigando com meu pai, porque ela queria ir me consolar, ficar comigo, dormir comigo, mas ele não deixou. Meu pai acusou a minha mãe de me mimar e assim me incentivar a contar mentiras. E foi assim que aconteceu. Naquela noite, eles brigaram por causa de mim. E brigaram por um bom tempo. Mas aí depois tudo se acalmou. E tudo ficou em silêncio. Só que eu não dormi. Eu vi o dia amanhecer, morrendo de medo daquela boneca. Eu peguei ela e botei no canto da parede, bem longe de mim, e fiquei vigiando ela a noite inteirinha, para ver se ela não se mexia. E naquela noite ela não se mexeu. Mas do que eu não conseguia me conformar, era que eu era só uma criança. Estava com aquele problemão e ninguém conseguia me ajudar. Por mais que eu falasse, por mais que eu pedisse ajuda, ninguém nem acreditava em mim, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. A minha sorte é que eu sempre fui esperta. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que dar um jeito naquilo. E comecei a pensar num jeito de me livrar daquela boneca. Aí eu pensei, o que eu faço? Eu dou para uma amiga?
Não, fiquei com pena delas. Fiquei imaginando minhas amiguinhas levando aquela boneca para casa e ela causando todo aquele problema na casa delas também. Não. Depois eu pensei em jogar a boneca na cacimba de casa e tampar. Lá na nossa casa a gente tinha uma cacimba no quintal. Pensei em jogar a boneca lá. A princípio parecia a solução perfeita. Eu pensei assim, ninguém nunca vai saber, porque ninguém mexe lá. Mas aí eu comecei a pensar que se a boneca era algo do mal, se ela era amaldiçoada, ela ia ficar lá no fundo da cacimba, mas minha casa iria ficar amaldiçoada também. Não, também não. Depois eu pensei em tocar fogo na boneca, mas aí eu ia apanhar se eu pegasse a caixa de fósforos. Lá em casa, ninguém podia tocar nas coisas da cozinha, que era perigoso. Por incrível que pareça, irmãos, depois que eu comecei a pensar nessas coisas, a boneca começou a sumir. A essas alturas, eu não ficava mais com ela, de jeito nenhum. E aí eu só colocava ela num canto qualquer, encostada, de preferência bem longe de mim. Mas eu ficava vigiando ela durante o dia. E quando eu ia atrás dela, ela sumia. Não estava mais lá no mesmo lugar em que eu a havia colocado. Uma vez eu passei o dia procurando aquela boneca e só achei à noite. Adivinha aonde? Dentro do carro do meu pai. Irmãos, eu nunca coloquei essa boneca lá. Aliás, eu não brincava mais com ela, como eu já falei. Mas ela apareceu lá, dentro do carro do meu pai. E eu levei o maior carão e quase apanhei nesse dia. Porque meu pai disse que eu estava brincando dentro do carro dele e ele não queria ninguém dentro do carro dele. Esse tempo foi um verdadeiro inferno na minha vida. Até que, finalmente, Deus teve misericórdia de mim. E é verdade, irmãos. Foi Deus que teve misericórdia de mim, uma pobre criança, sendo atormentada, sem ter ninguém que ajudasse ela. Deus teve misericórdia de mim e me deu uma chance de eu me livrar dela. E foi assim. Uma bela tarde, eu estava brincando na área com umas amiguinhas minhas. E a boneca estava na garagem. Eu havia escondido ela lá. Havia jogado ela dentro de uma caixa e coberto ela com um tapete velho. Então, eu estava lá, na área de casa, brincando com minhas amiguinhas. Aí eu ouvi um barulho e olhei para a rua. E aquele barulho era o barulho do carro do lixo chegando. Ele sempre passava no final da tarde. E a minha mãe tinha colocado um saco enorme de lixo na calçada, com um monte de bugigangas que ela não queria mais. Só que deu para eu perceber de longe que ainda tinha espaço no saco. E foi aí que eu tive a ideia. Mas sabe, foi assim, um reflexo. Eu ouvi o barulho do carro do lixo, olhei para o saco na calçada, vi o vento balançando a boca do saco, o que significava que ainda tinha espaço no saco. Percebi o portão aberto e lembrei da boneca ali do lado. E foi assim, sabe? Um papum. Eu levantei rápido, sem dizer nada para as minhas amiguinhas. Elas ficaram olhando para mim, mas também não disseram nada. Aí eu corri, fui na garagem, descobri a caixa, puxei aquele tapete
cheio de poeira de cima da boneca, agarrei a boneca pela perna e corri. Corri numa carreira mais rápida que o vento. A maior carreira que eu já dei em toda a minha vida até hoje. Irmãos, até hoje eu nunca corri tanto como aquele dia, naquela carreira que eu dei da garagem para o portão. Meu coraçãozinho de criança estava a mil, porque eu sabia que aquela poderia ser a minha única chance. Mas foi uma carreira, como se daquilo dependesse a minha vida. E, incrivelmente, irmãos, para a glória de Deus, deu certo. Eu joguei a boneca no saco, fechei o saco, e mal eu dei as costas e fiquei escorada no portão, veio um homem do carro do lixo, agarrou aquele saco e jogou dentro do carro. Sabe, foi muito rápido. E eu fiquei ali em pé, encostada no portão, só olhando o carro ir embora e ouvindo o barulho do carro triturando aquele lixo. E imaginando que aquela maldita estava ali sendo triturada. Eu pensei, bem feito para ela. Irmãos, lágrimas de alívio de criança caíram dos meus olhos. Gente, isso aconteceu comigo. E só eu sei o que eu sofri. E sem poder contar nada para ninguém, a não ser agora, aqui, para vocês. Depois disso, passou-se um pouco mais de tempo e a minha mãe descobriu que aquela amiga do meu pai, na verdade, não era amiga coisa nenhuma, era amante dele. E estava gastando uma grana preta para fazer trabalhos para acabar com a nossa família. E como que nós descobrimos isso? Bom, havia uma amiga da minha mãe que era parente de uma pessoa que frequentava o mesmo terreiro que aquela mulher. E a amiga da minha mãe, uma bela tarde, estava lá na nossa casa. E aí, a amiga do meu pai chegou. E quando ela saiu, a amiga da minha mãe contou tudo para ela. Irmãos, aí eu entendi o negócio com a boneca. Agora, nos dias atuais, depois de adulta e depois de ter aceitado Jesus e ser crente e entender o mundo espiritual, eu finalmente entendo tudo o que aconteceu naquela época. Entendo que lidei com demônios, lidei com coisa perigosa. E só me resta, irmãos, agradecer a Deus, porque eu sei que foi Ele quem me deu aquele escape, a mim e a minha família. Vamos levar em conta que ninguém lá em casa era crente nem conhecia Jesus, nem chamava por Ele. Mas eu sei que foi Ele quem nos deu livramento. Só pode ter sido Ele. Olha como Ele olha para nós e tem misericórdia de nós, antes mesmo de nós conhecê-lo e aceitá-lo. Realmente a palavra do Senhor é verdadeira quando diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele prova o seu amor para conosco nisso, que não nos amou depois de nós termos aceitado Ele, mas antes mesmo de nós conhecê-lo, Ele nos amou. Não só nos amou, mas também nos ajudou. Irmãos, quando eu vejo nos noticiários essas manchetes de crianças e adolescentes que fizeram coisas ruins com seu pai, com sua mãe, com sua família, com outra criança da vizinhança, eu penso logo nisso que eu passei. O inimigo, ele tenta nos influenciar, tenta muitas vezes até mesmo nos obrigar a fazer alguma coisa.
Por isso eu digo, no meu caso, ele usou aquela boneca, usou aquela mulher para trazer aquela boneca para dentro da minha casa e outras maldições que ela deve ter lançado. Mas o Senhor não permitiu, ele teve misericórdia da minha família e não deixou que a minha família fosse destruída. Depois que a minha mãe descobriu sobre esse caso do meu pai, ela expulsou aquela moça lá de casa e não permitiu mais que ela nem chegasse perto da nossa casa. Minha mãe também pressionou meu pai e ele largou sim a amante. Depois, o meu pai se converteu a Cristo através de outro amigo do trabalho dele e levou todos nós para a igreja. Aí o meu pai se afeiçoou a esse amigo dele, que aproximou a esposa dele da minha mãe, e essa mulher começou a influenciar a minha mãe para o bem. Ela ia lá em casa e nos ajudava na leitura da Bíblia, na oração, nos ajudava a entoar louvores a Deus. Ela levantava as mãos para cima e dizia que Jesus quebrava as maldições. Foi dessa maneira, depois de muito tempo de orações, que o meu lar voltou a ter um pouco de paz. O meu pai voltou a ser o pai mais amoroso do mundo. Inclusive, ele me pediu perdão pelo modo como ele me tratou aquela noite, em que aconteceu aquela coisa com a boneca. Quando meu pai me pediu perdão, irmãos, eu chorei tanto, eu senti uma coisa ruim saindo de dentro de mim. Porque até aquele momento eu guardava sim mágoa do meu pai. Mas, graças a Deus, Jesus limpou o meu coraçãozinho. E quando eu chorei, tudo de ruim saiu de dentro de mim. Meu pai e minha mãe pararam de brigar e tudo melhorou. E Deus nos abençoou dali por diante. Só os meus irmãos que continuaram dando trabalho. Mas depois eles se converteram também. Foi um processo lento e difícil. Meu irmão e minha irmã não queriam se converter. No início eles não queriam ir para a igreja. Minha irmã estava engodada com amizades ruins, indo para festas e tudo mais. Mas minha mãe não se cansava de orar, porque a mulher daquele amigo do meu pai, que era crente, ficava dizendo para ela que ela não desistisse dos seus filhos, que ela não desistisse da sua família. Eu me lembro de como ela dizia essas frases insistentemente para minha mãe. Mas eu ficava pensando assim, minha mãe não vai desistir. Quando nós estávamos no nosso pior momento, minha mãe não desistiu. Agora com Jesus é que ela não vai desistir mesmo. E realmente, minha mãe continuou orando, continuou pedindo a Deus. E ela orava que nem aquela mulher ensinou, com as mãos para cima, repreendendo o mal dentro da nossa casa e colocando as maldições por terra. Irmãos, houve um dia em que depois de uma dessas orações, o meu pai foi no banheiro e vomitou. Vomitou, irmãos, mas vomitou muito. Passou meia hora lá vomitando. Não que ele passou meia hora vomitando direto, né, irmãos? Mas ele ficou lá vomitando de pouco em pouco. E as coisas que ele vomitava eram umas coisas feias. Era uma baba da cor de sangue e saíam umas coisas parecidas com cabelo. Depois saíam umas coisas parecidas com um pedaço de pano velho e fedia, aquilo fedia. A gente não entendia nada. Minha mãe dizia pra gente que era porque ele estava doente, mas ele ia ficar bom. E realmente, depois desse dia, foi que o meu pai se libertou verdadeiramente. Mas fato é que de lá para cá, meu pai e minha mãe são crentes em Cristo Jesus.
e nunca se desviaram, e nós também nunca nos desviamos. Só que até hoje, quando nós falamos sobre essas coisas que nós passamos, os meus pais riem. E riem principalmente quando eu conto essas presepadas sobre aquela boneca. Eles admitem sim que ela poderia ter algo de mal, porque ela foi me dada por aquela moça que estava fazendo feitiços para destruir a nossa família. Mas não admitem que ela poderia mudar de lugar sozinha ou falar comigo, como eu conto que aconteceu. Mas eu insisto, irmãos, em dizer que tudo aquilo aconteceu. E aproveito para falar que quando uma criança fala, eu acho que os adultos deviam acreditar. É por isso que o inimigo, às vezes, consegue acesso à nossa casa, às nossas vidas, e consegue uma forma de destruir as famílias. Muitas vezes Deus quer usar alguém para avisar o mal que o inimigo está fazendo, mas muitas pessoas preferem não acreditar. Só que eu digo, se o seu filho ou alguma outra criança falar algo parecido sobre as coisas espirituais, por favor, acreditem. Ou pelo menos deem o benefício da dúvida àquela criança. E o que nós devemos fazer? Devemos investigar o que aquela criança está falando. Ou devemos orar a respeito, orar em cima daquilo que aquela criança está falando. Isso é uma forma de fechar as brechas. Então, se a sua criança está falando que está acontecendo alguma coisa com ela no mundo espiritual, então o meu conselho é: pegue essa criança, sente do lado dela, inspire nela confiança para que ela fique segura de que pode compartilhar com você qualquer coisa. E deixe ela falar, deixe ela contar e ore com ela. Mas não abandone seu filho e sua filha, porque eu fui abandonada, irmãos, dentro de casa. E se não fosse Deus, poderia ter acontecido algo pior dentro do meu lar. Se Deus tivesse permitido, o inimigo teria dominado a minha mente e eu teria atendido ao apelo daquela boneca, de tanto que eu gostava dela, e eu poderia ter pego algum objeto perfurante e ter feito algo contra os meus irmãos ou contra os meus pais. Mas Deus é poderoso e teve misericórdia de nós. A palavra do Senhor diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por isso eu glorifico a Deus hoje, porque antes de eu conhecê-lo, Ele me amou e me defendeu e me livrou. E eu dou glórias a Jesus. Amém? E esse é o meu testemunho, para quem quiser acreditar. E eu dou glória a Jesus. Agradeço a irmã Ângela por ter ouvido, acreditado e narrado esse testemunho no seu canal, para a glória de Deus. E há algo que eu esqueci de contar. Quando eu comecei a pensar em me livrar da boneca, eu disse que ela começou a sumir e aparecia nos lugares mais inusitados da casa. Numa dessas vezes, ela apareceu sentada perto da cacimba, no fundo do quintal. Nós havíamos amarrado o cachorro lá, no fundo do quintal. E eu estava procurando a boneca. De repente, o cachorro começou a latir demais. Latiu tanto que eu fui até lá ver o que ele tinha. Quando cheguei lá, a boneca estava sentada perto da cacimba e o cachorro estava latindo para ela, insistentemente. E aí eu olhei bem para o cachorro e notei que havia um pequeno ferimento do lado direito do pescoço dele. Achei aquilo muito estranho, porque não havia nada ali com que ele pudesse se machucar. Chamei meu pai e minha mãe e mostrei o ferimento no pescoço do cachorro. Meu pai investigou,
mas acabou dizendo que não era nada demais, que talvez ele tivesse se ferido coçando o próprio pescoço. E ficou por isso mesmo. Aliás, não ficou por isso mesmo. Meu pai começou a brigar comigo. Disse um monte de coisas, como por exemplo: Ah, a minha amiga te deu uma boneca tão linda, tão cara, e você não sabe cuidar. Você é irresponsável como a sua mãe. Como você deixa sua boneca no quintal, no meio da terra, no chão, perto do cachorro? Sabe que ele pode pegar a boneca e rasgar a roupinha dela, destruir o cabelo? Irmãs, foi uma coisa louca. Meu pai queria me pegar e me dar uma surra. Ele ficou com muita raiva naquele dia. Aliás, uma raiva que eu nunca vi ele ter. Foi uma coisa fora do comum. Aliás, tudo o que aconteceu na minha casa naquela época foi fora do comum. Foi a ação do maligno verdadeiramente. Na minha opinião, eu acho que os trabalhos que aquela moça fez para a nossa família foram muito pesados. Ela queria realmente nos destruir. E digo isso pelos sonhos que eu tive com aquela boneca, que sempre envolviam sangue. Eu acredito que o demônio que estava possuindo aquela boneca era sedento de sangue e só iria parar quando conseguisse tirar sangue de algum de nós. Irmãos, o inimigo não é brincadeira. Ele não está para brincadeira. E nós também não podemos estar. A luta é tremenda e é travada. Vamos abrir os nossos olhos, não vamos ignorar nada e vamos clamar o sangue de Jesus. Não só para as nossas casas e nossas famílias, nós que somos cristãos. Vamos clamar o sangue de Jesus também para as casas das pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Jesus ama as pessoas que não os conhecem ainda. Irmãos, como o inimigo consegue trabalhar na vida das pessoas que não conhecem a Jesus e, por conseguinte, não o clamam, não chamam o seu nome, não pedem socorro a ele, porque não o conhecem. Essas pessoas estão mais vulneráveis ao inimigo. Na minha casa nós não conhecemos ao Senhor Jesus. Se nós conhecêssemos, nós teríamos orado e expulsado o mal, clamaríamos o nome de Jesus. Se conhecêssemos pessoas cristãs, teríamos pedido oração. Pessoas cristãs teriam orado por nós e nós não teríamos sofrido tanto. Até hoje eu fico pensando que coisa pior poderia ter acontecido. Por isso, ore não só pela sua casa, mas pela casa do seu vizinho, pela casa daquele que ainda não tem Cristo. Peça para que Deus proteja, para que Deus defenda, para que Deus repreenda o inimigo. O diabo não faz acepção de pessoa também. Ele quer destruir qualquer família, cristã ou não. Ore pedindo ao Senhor que defenda não somente a sua família, mas a família dos seus irmãos, a família dos seus amigos, a família dos seus vizinhos. Vamos fazer assim, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.